Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da nossa segunda questão do provão. Vamos ler a questão. Considere a reta R de equação x mais y menos 1 igual a zero e a circunferência lambda de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 6y mais 5 igual a zero. Letra A. Determine a equação de uma reta que passa pelo centro de lambda e paralela à reta R. Eu vou chamar essa reta de reta S. Para a gente montar a equação de uma reta, a gente precisa de duas informações sobre essa reta, no mínimo. Ele deu informações sobre essa reta? Deu. Primeira informação, ele disse que a reta S ela é paralela à reta R. E se duas retas são paralelas, elas apresentam o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular da reta S é igual ao coeficiente angular da reta R. Como ele deu a equação da reta R, a gente consegue facilmente obter o coeficiente angular. Então, a equação da reta R é x mais y menos 1 igual a zero. Ela está na forma geral, vamos passar ela para a forma reduzida, isolo y menos x mais 1. Pronto. Quanto vale o coeficiente angular da reta R? O coeficiente angular da reta R é igual a menos 1, então já sabemos o valor do coeficiente angular da reta S. Precisamos de outra informação. E ele deu outra informação? Sim. Além dela ser paralela à reta R, ela passa pelo centro da circunferência lambda. Como a equação da circunferência é conhecida, a gente consegue facilmente obter as coordenadas do centro, o raio, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 6y mais 5 igual a zero. Então, dada a equação geral, a gente consegue obter facilmente tanto as coordenadas do centro como o raio. Divide os coeficientes do termo de primeiro grau por menos 2. Então, daqui nós vamos descobrir as coordenadas do centro. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Portanto, as coordenadas do centro desta circunferência, menos 2 e 3, que é um ponto conhecido da reta S. Agora sim, nós temos duas informações sobre a reta S. O coeficiente angular, que é o mesmo da reta R, e um ponto. Sabendo as coordenadas de um ponto e o coeficiente angular, qual seria o melhor caminho para montar a equação da reta? O ioiô me xoxô. Y menos y0, isso é igual a m, que multiplica x menos x0. Aonde o que é o x0 e o y0? São as coordenadas de um ponto conhecido da reta, que no caso aqui são as coordenadas do centro. Então, nosso x0 e o y0 serão as coordenadas do centro. E o coeficiente angular vale menos 1, então substituindo, y menos 3 é igual a menos 1, x menos menos 2, x mais 2. Pronto. Apesar do problema não ter pedido uma forma específica, vamos passar para a forma reduzida. Vamos isolar o y. Y menos 3 é igual a menos x menos 2. Portanto, a forma reduzida é igual a menos x mais 1. Esta é a equação da reta S, que passa pelo centro da circunferência e é paralela à reta R. Por que a forma reduzida é uma boa maneira da gente escrever a equação? Porque a gente tem um olhar mais detalhado, né? Então, por exemplo, a gente sabe que essa reta aqui, ela intercepta o eixo y no 1, que é o n, o coeficiente linear, e o coeficiente angular dela vale menos 1. E também para fazer comparação com outras retas, fica mais fácil. Aliás, se a gente fizer a comparação da equação da reta S com a equação da reta R, ó,
elas são iguais. Então, na verdade, essas retas são coincidentes. Sim. Letra B. Qual o comprimento da corda determinada pela reta R sobre a circunferência lambda? Teoricamente, para a gente determinar o comprimento de uma corda, nós temos aqui uma circunferência, o centro dela é conhecido, menos 2 e 3. Para ter uma corda, a gente precisa de uma reta secante, aquela que vai interceptar a circunferência de dois pontos. Determinar os pontos de interseção, depois calcular a distância entre eles e chegar no comprimento da corda. Mas, como eu disse para vocês, se a gente comparar a equação da reta S com a equação da reta R, elas são iguais. Então, significa que essas retas são coincidentes. Se a reta S passa pelo centro, a reta R ela também passa pelo centro. Então, quem é a reta R? É uma reta que passa pelo centro da circunferência e intercepta ela em dois pontos. Esses pontos aqui são os pontos de interseção, que eu vou chamar de A e B. Então, para determinar o tamanho da corda, teoricamente, o que nós iríamos fazer? Descobrir as coordenadas do ponto de interseção. Pega a equação da reta, que é mais fácil, isola o y, substitui na equação de circunferência e resolve a equação. Só que nesse caso particular, nós não vamos precisar fazer isso. Como a reta R ela passa pelo centro, a corda é o diâmetro da circunferência. Então, nesse caso específico aqui, a corda é o diâmetro. E o diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio. Então, isso vai poupar um bom trabalho. Nós não vamos precisar descobrir as coordenadas do ponto de interseção. Na verdade, nós só vamos precisar do valor do raio. Como ele deu a equação geral da circunferência, da equação geral da circunferência, a gente consegue determinar facilmente o valor do raio. Então, essa aqui é a equação geral da circunferência. As coordenadas do centro nós já tínhamos encontrado. Menos 2 e 3, que eu nomeio de A e B. Então, o x do centro eu chamo de A e o y do centro eu chamo do B. Sabendo as coordenadas do centro, como é que a gente calcula o raio? A quadrado mais B quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo independente da equação da circunferência, que nesse caso vale 5. O A vale menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. O B vale 3. Ao quadrado, 9. Menos R quadrado, isto é igual a 5. E daqui nós vamos descobrir qual é o valor do raio dessa circunferência. Sabendo o valor do raio, temos o diâmetro, que é a medida da corda, nesse caso, porque a reta ela é uma reta que passa pelo centro. 4 mais 9 menos 5, isto é igual ao raio ao quadrado. Conclusão, o raio ao quadrado, 9 menos 5 dá 4, 4 mais 4, 8. Portanto, quanto vale o raio? A raiz quadrada de 8. O 8 ele não tem raiz exata, mas dá para simplificar. 8 é 4 vezes 2, raiz de 4 é 2. Portanto, quanto mede o raio? 2 raiz quadrada de 2. Pronto. E com isso, temos o comprimento da corda. Conclusão, quanto mede a corda que a reta R vai determinar sobre a circunferência, 2 vezes o valor do raio, 2 vezes 2, raiz de 2. A corda ela mede 4 raiz quadrada de 2. Muito bem. E com isso, resolvemos mais uma questão do nosso provão. Até mais, pessoal!